Lucas capítulo 7, verso 36. Jesus é ungido por uma pecadora. Essa palavra está queimando no meu coração. Eu estava meditando nela e a gente ministrou ela um ano passado, no mês de agosto. E eu estava lendo os evangelhos e essa palavra me queimou muito no meu coração. É uma noite missionária e tem tanta coisa aqui dentro desse texto que nós podemos se alimentar e ser edificado. Vamos ver o que o Espírito Santo tem para nós, amém? Vamos lá então, verso 36 do capítulo 7 do evangelho de Lucas, diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los, e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados e, por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Verso 50 nós encerramos. E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. E você diz amém? Fecha seus olhos. Espírito Santo, fale conosco nesta noite. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim mais uma vez. Há um povo sentado na minha frente, esperando receber do Senhor um alimento. Que eu não venha atrapalhar o Senhor, Espírito Santo. Que o Senhor possa fluir através de mim. Tenha total liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Eu louvo a Deus pelos pastores da nossa casa, que esses curtos dias que estivemos fora, atenderam aqui a obra do Senhor. Todos os nossos pastores, que Deus possa abençoar, e as nossas pastoras. Irmãos, eu tenho uma série de coisas marcadas aqui, e eu vou começar a ler, e
vamos ver aonde o Espírito Santo vai nos conduzir. São 8h15, 8h16, temos bastante tempo, vai ser muito bom. Quero falar sobre o cunho missionário, pois é uma obra missionária hoje, mas da mesma forma que queremos comunicar uma mensagem de incentivo à missão, também queremos nutrir e edificar a Igreja de Jesus. Então que o Espírito Santo nos conceda a graça de, paralelamente, ministrar a consciência missionária, mas também uma palavra que edifique a sua vida nesta noite, ok? Eu tenho algumas coisas marcadas como introdução, e nós vamos começar pelo verso de número 36, que foi o primeiro verso que nós lemos, que diz: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. E eu começo fazendo uma defesa em relação ao interesse de Jesus ao estar naquela casa. E a minha defesa não é que ele estava com fome, ou porque ele tinha necessidade de se alimentar, ou porque ele estava muito desejoso de comer um churrasco com maionese. Não estava de olho no que estava na mesa, na comida, não. A minha defesa é sobre a missão dele. Ele tinha uma missão, e a janta era apenas uma estratégia para ele alcançar a sua missão, que era salvar. Então eu escrevi: Jesus não estava em busca de um jantar naquela casa. O jantar era o meio para alcançar o propósito. Jesus estava ali para levar os pecadores ao arrependimento. Esse era o propósito dele. Em outros textos, Jesus foi chamado de glutão, porque comia com os pecadores, sentava na mesa. E os fariseus religiosos da época olhavam e diziam: Jesus é um comilhão, ele não perde uma oportunidade de sentar para comer, seja quem for. Mas na verdade sempre foi uma grande estratégia dele para anunciar o seu evangelho. E aí Jesus faz uma defesa e diz: João Batista veio e comia mel silvestre com gafanhoto, e vocês chamaram ele de endemoniado. Aí vem o Filho do Homem e come, e vocês chamam ele também de glutão e endemoniado também. Então quer dizer que, não tem o que fazer contra a crítica daqueles que estão envergados a um tempo de cegueira espiritual e não entende. Em Jesus os meios não justificam os fins. Quem olhava dizia que Jesus estava ali para um jantar, mas quem o conhecia sabia que Jesus estava ali para salvar, para abençoar. E eu acho que isso deve fazer parte da nossa vida. Nós devemos nos valer das estratégias, até mesmo um convite para você almoçar em algum lugar, ou para fazer um passeio. Tudo tem que estar entrelaçado com a missão. Não é possível nós passarmos pela vida de alguém e não abençoar ou não liberarmos uma palavra. Você concorda comigo? Você sair da sua casa, fazer uma viagem e voltar à sua casa, sem falar de Jesus, sem deixar um rastro de paz por onde você passou, isso anula totalmente a sua vida cristã. Quem olhava dizia que Jesus estava ali para jantar, mas quem o conhecia sabia que Jesus estava ali para salvar. 1 Coríntios 9, 22, fiz-me de fraco com os fracos, disse o apóstolo Paulo, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Momento que você levanta e sai da sua casa todos os dias, nós cristãos, como responsável pela missão de Cristo, a obra missionária da igreja, nós carregamos esta responsabilidade de divulgar, disseminar o Evangelho de Jesus, fazer de tudo que nós podemos, como o apóstolo Paulo escreveu aqui, fiz de tudo para com todos a fim de ganhar poucos. Não importa o resultado, o importante é que em toda a minha vida integral eu
possa ser um espelhamento daquilo que Jesus foi. Esse é o propósito. Jesus entrou naquela casa, então, não propriamente para jantar, mas para perdoar pecados. Disse Jesus, no texto que nós lemos: Simão, quem muito foi perdoado, muito ama. E aqui ele revela o propósito a qual ele estava ali. Ele estava ali para perdoar pecado, para gerar arrependimento. Esta era a missão de Jesus. Ele não se movia a não ser por esta causa: gerar confronto, que trazia arrependimento, e que logo chegava ao denominador comum, que era salvar pessoas. E a igreja não pode sair muito fora desse trilho. Nós devemos sim, com a nossa maneira de viver, gerar alguns constrangimentos, que gera arrependimento, que conclui em salvação. Salvo que não salva, ele já se tornou totalmente insípido e sem sabor. Um salvo só faz sentido se ele salva. Um salvo que não salva ninguém, tem coisa errada com a sua salvação. Eu vou repetir para que fique bem claro. Um salvo que não salva ninguém, tem coisa errada com a sua salvação. Porque todo salvo genuíno, todo salvo verdadeiro, salva. Você pode escrever essa frasezinha e colar no para-brisa do Fuca. Para todo dia quando você sair, você olhar e dizer: rapaz do céu, hoje eu saí, voltei para casa e não salvei ninguém. Que tipo de salvo eu sou? Quantas pessoas perdidas cruzaram o meu caminho hoje, e eu que tenho a salvação, não salvei ninguém? Que tipo de salvo eu sou? Pessoas abriram o coração para mim, falaram dos seus problemas, alguns falaram que estão à beira do suicídio. Eu carrego a vida e me acovardei. Que tipo de salvo eu sou? Só quero lembrar que nós estamos numa noite missionária de consciência, de missão. Então nós, como igreja, precisamos refletir um pouco essa noite. Como igreja missionária, uma igreja que não salva, tem coisa errada com a sua salvação. Um corpo eclesiástico que não salva, tem alguma coisa errada com a sua salvação. Uma instituição, uma reunião de público que se reúne 2 vezes por semana, numa cidade, numa jurisdição, durante 20 anos, 30 anos, está no mesmo endereço, na mesma rua, e passam-se 10, 15 anos, e continua o mesmo grupinho fechado, tem coisa errada com essa salvação. E às vezes os únicos que batizam nas águas são os seus filhos, que às vezes batizam ainda os filhos forçados. Uma igreja que não salva ninguém, tem coisa errada com a sua salvação. Porque todo salvo genuíno, Jesus não veio à terra para jantar num sábado à noite. Jesus veio na terra para salvar num sábado à noite. Sabe aqueles jantarzinhos de sábado à noite? Jesus não veio sentar em uma mesa para jantar. Jesus veio à terra para sentar em uma mesa para salvar e gerar arrependimento. Todas as mesas que nós sentamos, 2 coisas vai acontecer: ou vai gerar salvação, ou vai gerar farisaísmo. Na mesa que Jesus estava, no primeiro momento, não houve salvação, porque havia uma fé hipócrita, havia farisaísmo.
E Jesus teve dificuldade de manifestar arrependimento na mesa. E de repente ele olha na sua volta e sonda os corações daqueles que estavam na mesa, e até mesmo do próprio anfitrião da casa, Simão, e ele vê muita hipocrisia. E ele vê e espera arrependimento do coração da direita, não vem. Espera arrependimento do coração da esquerda, também não vem. Espera arrependimento daquele que estava na sua frente, também não vem. E de repente ele: vou ter que trazer alguém de fora para salvar aqui. E então, do nada, entra uma mulher, porta dentro naquela casa, uma pecadora, e se joga aos pés de Jesus. Quando não há salvação na mesa, se você olhar aos pés de Jesus, você sempre vai encontrar um moribundo arrependido. Arrependimento esse que às vezes na mesa religiosa não cabe. Está difícil demais? A linha de raciocínio? Jesus entrou naquela casa não para jantar, mas para perdoar pecado. Disse Jesus a Simão: Simão, quem muito foi perdoado, muito ama. Dentro da casa de Simão, quem demonstrou arrependimento de pecado? Ninguém. Jesus está dizendo: Simão, eu não estou aqui por causa da comida. A comida é só um meio que eu estou usando para me aproximar e oferecer salvação para vocês. Quando se trata de anunciar o seu evangelho, Jesus era um grande estrategista. Assim devemos ser hoje. Quando se trata de tornar o nome de Jesus grande, não devemos economizar na criatividade. Aqui que eu vou ficar esperando pelo dízimo de uma, oferta de outro, para poder fazer aquilo que nós queremos fazer. Então, não se constrange quando você vê adolescentes vendendo paçoca na porta da igreja. Não se constrange quando você vê um cartaz ali na frente, cheio de patrocinador, e o pastor da missão vem aqui e lê a corrente de patrocinadores. Não se constrange, sabe por quê? Porque nós não estamos sentados esperando o seu dízimo, a sua oferta para fazer, mas nós estamos usando da nossa criatividade, assim como Jesus era criativo, para fazer de tudo como o apóstolo Paulo falou, quem sabe para salvar alguns. Se não faz, fala porque não faz. Se faz, fala porque está fazendo. Ei, deixa eu mandar um recado para aqueles que não gostam de nós, para aqueles que falam que a gente vende roupa no brechó social, para aqueles que falam que a gente vende paçoca, vende pastel, para aqueles que falam que a gente faz não sei, monta empresas de captação de recursos, Thalita cá, enfim, tantas outras. Ei, vou mandar um recado para você. Só critica aquele que está fazendo menos. Porque quem está fazendo mais do que nós não se incomoda conosco. Quer mais um recado, falador linguarudo? Só responde cachorro quem aprendeu a latir. Nós não vamos dar resposta para você. Nós estamos como Jesus indo para Jerusalém, uma firme resolução, firme no propósito. Jesus estava firme e olhava-se para a face de Jesus e viu uma nítida, firme, absoluta resolução do seu propósito. Ele estava indo para a cruz morrer, ele estava focado na sua missão. E nós não vamos nos distrair com as arquibancadas, horas aplaudem, horas vaiam. Não estamos focados no sucesso que é aprovado. O nosso sucesso é Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário, e assim como ele viveu, nós estamos dispostos a viver. Levante a sua mão aqui, por favor, se você é uma igreja missionária. Minha alma canta-te, Senhor, grandioso. Me dá um sinal se você é um salvo que salva. Grandioso és
tu. Se você é um salvo que salva, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. aleluia. Minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Jaracanto robialaraya. Grandioso és tu. Dá para melhorar. Então minha Muita gente para pouco barulho. canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Aleluia. Quando se trata de tornar o nome de Jesus conhecido, não devemos economizar na criatividade. Fica uma dica para você que quer tornar o nome de Jesus conhecido. Seja criativo. Bora. Jesus representa uma igreja que está na terra, não para se envolver com as coisas da terra, e sim para salvar o que está sobre ela. Jesus representa uma igreja que está na terra, não para se envolver com as coisas da terra, mas para salvar o que está sobre a terra. A igreja deve ter esse aspecto, esse espelhamento. A igreja não pode estar na terra para se envolver com as coisas da terra, mas a igreja foi deixada na terra para salvar o que está sobre a terra. Caso contrário, essa igreja é um peso morto. Nós somos um organismo vivo que se mexe, que se move, que se movimenta. Igreja de Jesus não é o mercadão da fé como ensinaram para alguns. A própria sentido da palavra igreja, eclésias, tirado para fora, nunca foi chamado para dentro, sempre foi chamado para fora. Irmãos, por favor, não se conforme. Não se conforme. Eu estou falando para a igreja, não. Talvez os visitantes me dão licença, por favor. Talvez essa palavra não seja para você, visitante. É claro que em algum momento o Espírito Santo falará ao seu coração. Mas deixa eu dizer para a igreja, não se conforme em ser uma igreja frequentadora de culto, que faz parte de uma reunião de público. Essa igreja, ela é obsoleta, ela não tem efeito nenhum. Igreja só é igreja se ela tem alguma movimentação fora das suas quatro paredes. A Bíblia diz que no final dos tempos nós acumularíamos conhecimento e comichão nos ouvidos, sem efeito nenhum, sem resultado nenhum. Hoje nós temos muito acesso à informação, nós temos muito conhecimento, só não aprende quem não quer. Mas isso é a prova de que não temos resultados, porque de nada adianta nós incharmos em tanto conhecimento, se o fogo se apagou no nosso coração. Porque o que vai nos mover todos os dias a ser uma igreja em movimento missionário, seja urbano ou transcultural, uma igreja responsável para salvar a sua realidade na sua volta, fazer alguma coisa que está no alcance do seu braço. É uma igreja que tem fogo no coração, que tem paixão. É uma igreja madura. E toda igreja infantilizada, ela pensa nela. Uma igreja infantil, ela está pensando nela. Uma igreja madura está pensando no outro. Porque um dos perfis de maturidade é quando você para de pensar nas suas necessidades e se preocupa com a necessidade de outro. É altruísmo. Você está refletindo comigo?
Você está avaliando o tipo de cristianismo que você está vivendo? Que tipo de igreja você tem sido? Quando os discípulos perguntaram a Jesus se ele não iria comer, ele respondeu, João 4:32, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Falando de comida, falando das coisas dessa vida. O Senhor não vai comer? Lá na história da samaritana. E Jesus disse, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não dependo das coisas dessa terra. O que me sustenta é o céu. A igreja que precisa de um alimento da terra para permanecer viva, ela está com seus dias contados. Porque uma igreja genuína, ela é como seu fundador. Uma comida agora tenho, e essa comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A igreja não pode se alimentar da terra. Assim como Cristo se alimentava da vontade do Pai, a igreja tem o mesmo alimento. Sabe qual é? Fazer a vontade de Deus. Nos apegamos tanto à pousada, que a casa não nos atrai mais. Estar na terra é diferente de ser da terra. Não confunda essas duas coisas. Estamos na terra, mas não somos da terra. E eu repito, estar na terra é diferente de ser da terra. Nós estamos, mas nós não somos. Nós somos o único agente de salvação na terra. Dinheiro não consegue salvar ninguém. Poder não consegue salvar ninguém. Política não consegue. Enfim, nada, muito pelo contrário. Cada vez mais tem escravizado pessoas e civilizações inteiras. A igreja de Jesus, mas a igreja genuína, verdadeira, porque tem um monte de falsa aí. A igreja genuína, verdadeira de Jesus, ela é o único agente de salvação na terra. E nós estamos negligenciando isso, esse poder que foi nos dado. Por quê? Porque nós deixamos de nos alimentar da vontade de Deus, para nos alimentar da vontade da terra. Eu não quero que você perca o seu tempo aqui dentro. E eu não quero perder o meu tempo pastoreando uma igreja de ovelha gorda, que só engorda, só engorda, só engorda, só engorda. E não é uma igreja ativa no campo missionário, uma igreja que salva, que faz a diferença no contexto onde ela está inserida. Aleluia. O verbo se fez carne. João 1:14. Jesus encarnou aqui, acessou todas as camadas da terra, mas nunca desejou nada daqui a não ser salvar-nos. João 1:14. O verbo se fez carne, Jesus encarnou aqui, mas nunca desejou nada daqui a não ser salvar a nós. Você concorda com isso? Assim somos nós também. Não somos daqui, mas encarnamos aqui. Para quê? Para desejar as coisas daqui? Não. Para salvar os que estão aqui. Você se considera um cristão? Você se considera um pequeno Cristo? Essa noite é pedagógica. Nós temos que aprender alguma coisa. Se eu sou uma cópia de Cristo, Jesus copy, se eu sou uma cópia de Cristo, se eu sou um pequeno Cristo, se eu sou um espelhamento daquilo que Ele é, eu não posso sair fora do projeto de encarnação. Se Cristo encarnou para salvar, eu encarnei para quê? Se Cristo encarnou, não para se envolver com as coisas dessa vida, mas se encarnou para salvar, eu encarnei aqui para quê, gente?
antes de eu ser marido, antes de eu ser pai, antes de eu estabelecer qualquer sonho, antes de eu fazer qualquer faculdade, antes de eu criar uma rede financeira, uma estrutura de economia, antes de eu ser qualquer coisa, antes, eu sou cristão. Antes de qualquer propósito, existe um que encabeça. Assim como Cristo encarnou para salvar, eu também encarnei para salvar. Cadê a igreja que salva? Cadê a igreja que salva? Cadê a igreja que salva? Não. É mais fácil nós encontrarmos uma igreja que julga. Nós encontramos uma igreja julgadora, encontramos uma igreja condenadora, encontramos uma igreja com senso de justiça própria. E a gente procura e às vezes não encontra a igreja que salva. Diga para o seu irmão, por favor, me ajude. O pastor está só na introdução. Ele está vindo de férias. Ele está com muita vontade de pregar. Estou brincando. Calma um pouquinho. Ei! Escute! Sinta a angústia que está no meu coração. As pessoas que é para você salvar, o Senhor não vai cobrar de mim. Há uma palavra na tua boca que não está na minha. Há uma mensagem dentro de você que não está dentro de mim. Há uma network, há uma mesa que você senta que eu não sento. Há uma rede de relacionamento que você faz parte que eu não faço. E há vidas que nós seremos responsabilizados. Há pessoas que cruzam o seu caminho todo dia, que você como cristão será responsabilizado um dia. Não porque não salvou, mas sim porque deixou de avisar, deixou de falar, deixou de testemunhar, deixou de orar, deixou de falar o nome de Jesus, deixou de ser um cristão de comportamento, de referência. Ularaia canto robia se canta la bagaia. Oroia se cantara sorobiaga. Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo sopre um vento e tire de nós todo mofo. Que o Espírito Santo sobre nós um vento. Que Ele venha balançar a figueira. Que Ele venha ressuscitar o nosso coração genuíno e verdadeiro. O sentido original da missão da igreja. Às vezes eu ouço alguns pregadores, às vezes eu vejo alguns rios, eu vejo um evangelho tão triunfalista, e às vezes eu questiono a mim mesmo e digo, meu Deus, será que eu estou errado? Porque talvez eu estou errado, talvez eu tenho que me atualizar, ler livros de outras linhas, ler alguma coisa mais coach, e mais para essa linha mais triunfalista, porque às vezes minha mensagem, às vezes ela é tão angustiante, tão carregada das minhas dores. E a conclusão que a gente chega é que a gente faz parte de uma geração um pouco mais atrás. A gente aprendeu com homens que tinham uma palavra só, mas que queimavam por amor a Jesus,
que antes de morrer o desejo deles era salvar mais alguém. Não querendo ser saudosista, mas a gente faz parte de uma geração que trabalhava de segunda a sexta, a sábado até meio-dia, e quando pegava, tinha o sábado à tarde, para às vezes fazer alguma coisa, pegava uma 608 e botava uma corneta em cima, ia para os bairros do interior fazer culto com um violão, uma gaita, e às vezes a maioria dos pregadores era o analfabeto, sabia alguns textos de cor, e falavam do amor de Jesus. Era o que se tinha na época, mas era uma igreja da rua. As ferramentas mudaram, hoje ninguém vai pegar uma corneta rasgando em cima de uma caminhonete, uma 608 e fazer isso. Mas quantos meios, quantas estratégias, quantas criatividade nós temos para falar de Jesus e nós deixamos passar. Nós encarnamos, assim como Jesus encarnou. Não é o quanto temos da terra, mas o quanto nós temos do céu. Você está bravo comigo? Você está me entendendo? Posso continuar? A igreja falsa é um resultado de um Jesus falso. Vamos na vertente, vamos na fonte. Se os nossos comportamentos como igreja é adulterado, se nós estamos sendo uma cópia plagiada, não uma cópia original, é porque talvez a nossa origem é falsa. Uma igreja falsa é porque talvez está seguindo um Jesus falso. Porque se a igreja segue o Jesus verdadeiro, ela se torna verdadeira, assim como o seu mestre. Você concorda comigo? Você concorda que se a igreja segue o Jesus verdadeiro, ela se torna verdadeiro tanto quanto Jesus o é? Você concorda comigo? Mas se a igreja está vivendo aspecto de falsidade, então é porque ela segue um Jesus falso? Você concorda comigo também? Não tem como ser falsa seguindo o verdadeiro. Mas se eu estou sendo falso, é porque talvez o Jesus que eu estou seguindo também é falso. Todo discípulo repete o comportamento do seu mestre. Se sou uma igreja avarenta, não seria então porque sigo um Jesus avarento? Se sou uma igreja enriquecedora, que penso apenas numa riqueza ilícita dessa vida, e não há problema em enriquecimento com as coisas dessa vida, desde que eu não anulo o enriquecimento eterno e espiritual. Mas se eu sou uma igreja avarenta, não seria porque eu estou seguindo um Jesus avarento? O tipo de igreja que eu sou define o tipo de Cristo que eu sigo. Tome cuidado, porque a igreja que você está sendo define o Cristo falso que segue. Filipenses 2:5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o verdadeiro, este é o original. Nós estamos seguindo esse Cristo. Se estamos seguindo este Cristo, então no mínimo também tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve nele. O tipo de igreja que sou hoje define o tipo de Cristo que eu estou seguindo hoje. Amém.
O que ganha a sua atenção, ganha você. Se nós nos envolvemos mais com as coisas dessa terra do que com as coisas do céu, é porque as coisas da terra têm ganhado a nossa atenção. E como conclusão, nos ganhou. Porque o que ganha a sua atenção, ganha você. Deixa eu perguntar, você está ficando mais com Deus ou mais com as coisas da terra? Porque se você está ficando mais com Deus, então Deus ganhou a sua atenção e consequentemente ganhou você. Agora, se nós estamos mais envolvidos com a terra do que com as coisas de Deus, é porque as coisas dessa vida têm ganhado a nossa atenção. E como consequência têm ganhado o nosso coração também. Um chamado é aquilo que você não tem mais força para resistir. Se a igreja foi chamada por Cristo para representá-lo, por que a igreja tem tanta resistência em fazer a vontade do Pai? Se nós temos um chamado de Deus, por que nós temos tanta resistência? É porque talvez nós temos escolhas. E quem tem escolha é porque também não tem um chamado. Porque quem tem um chamado não tem mais escolha. E as responsabilidades de Deus não é para todos, é para os íntimos. Deus só libera as suas responsabilidades para aqueles que são íntimos. Por isso que tem um monte de gente aí, igrejas cheias, mas de pessoas totalmente sem responsabilidade. Porque são igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. Não adianta de nada. Porque as responsabilidades são liberadas para aqueles que são íntimos de Deus. Você é íntimo? Se você é íntimo, então dentro do seu coração você carrega um peso de responsabilidade. Agora, se nós somos um tipo de igreja que não nos responsabilizamos com a causa de Cristo, logo dita a nossa distância de Deus. Quão longe estamos? Quando Jesus chegou naquela casa, ele elevou o nível espiritual das pessoas. Aonde você chega, você eleva o nível espiritual? As pessoas que convivem com você, quando você chega numa mesa para comer, quando você vai passear, quando você vai trabalhar, quando você bota o pé dentro de um ambiente, você eleva o nível espiritual? Quando Jesus entrou na casa de Simão, desse fariseu, elevou o nível espiritual. Toda vez que você eleva os padrões para a liderança, acaba elevando um pouco os padrões para todos os membros. Como diz o ditado popular, quando a maré sobe, os barcos sobem também. A gente olha na nossa volta e diz: meu filho, minha filha, minha família, meu casamento, meu trabalho, meus amigos, meus relacionamentos. Só tenho tranqueira na minha volta. Só tenho gente que me suga. Será que se nós elevarmos o nível espiritual, esses ambientes não vão ser alterados? Não vão mudar? Às vezes nós nos tornamos um igual ao ambiente. Estamos
inseridos no mesmo contexto. E todo cristão verdadeiro, ele traz consigo a responsabilidade de mudar o ambiente à sua volta. Em tudo que você fazer, você não tem duas vidas, você só tem uma. Por que nós não conseguimos viver mais para Deus hoje? Simples, porque estamos comprometidos em viver primeiro para nós e só depois para Deus. Nós estamos tão comprometidos com as coisas desta vida. E a gente pergunta: eu não consigo viver mais, eu queria tanto ter mais tempo para o Senhor, eu queria tanto me dedicar mais. Mas por que a gente não consegue? Simples, porque estamos comprometidos demais com as coisas desta vida. Uma barreira para o crescimento espiritual de muitos cristãos não é a falta de compromisso, e sim compromisso exagerado com coisas secundárias ou erradas. Não é a falta de compromisso, mas é que tem compromisso demais com coisas secundárias ou erradas. Por isso que a gente não consegue. Há uma incompatibilidade radical entre a vida que o mundo quer que você viva e a vida que Cristo deseja para você viver. Jesus foi à casa dele e tomou um lugar à mesa. Jesus foi à casa daquele homem e tomou um lugar à mesa. Posso fazer uma pergunta? Você tem ocupado os lugares vazios nas mesas? As mesas, as rodas que você frequenta, tem manifestado Jesus lá? Em todas as mesas há um lugar que só Jesus pode preencher. Uma pergunta: na festinha da sua vida, há um lugar à mesa para Jesus? A mesa que Jesus não senta, ele vira. Toma cuidado. Jesus faz parte da sua mesa? As mesas que você frequenta, os grupos que vocês fazem parte, há um lugar lá que só Jesus pode preencher. E a gente tenta preencher com tanto entretenimento, às vezes com tanta conversa fiada. E ajuntamento sem propósito é satânico. Essa casa ensina: tome cuidado com ajuntamentos onde Jesus não é o centro. Tome cuidado. O relacionamento é bom e saudável, desde que Jesus seja o centro. Senão, é um passo para virar uma mesa de fofoca e confusão. Quando a gente menos percebe, a gente está falando de um, está falando do outro, está falando mal daquele, está falando da roupa de fulano, está falando não sei do que. E há um espaço, em cada mesa há um espaço que só Jesus pode preencher. E nós deixamos de manifestar Jesus para manifestar as nossas intenções. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou um lugar à mesa. Você está entendendo? Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou um lugar à mesa. Ei, tome cuidado, tem fariseu na mesa. Mas se você manifestar Jesus, por mais que tenha farisaísmo na mesa, você pode ter certeza que Jesus vai constranger essa mesa. Só tem uma maneira, só tem uma coisa que pode acontecer. Se você levar Jesus para os seus relacionamentos fora das quatro paredes de um templo, de um prédio, de uma igreja. Só uma coisa pode acontecer. O Jesus que está na sua vida vai constranger a mesa do farisaísmo.
porque você não vai se tornar um fariseu com eles. Se você tem Jesus na sua vida, você não vai se tornar um fariseu com eles. Jesus não foi envenenado por aquele veneno, mas houve um grande constrangimento naquela mesa. Esperamos que, como igreja, nós não sejamos vendidos. Aqui nós somos um com Cristo, lá nós somos um com os fariseus. Enquanto estamos aqui, participamos do pão, do sangue de Jesus, e somos uma mesa, um com Jesus. Mas ao sairmos daqui, nos nossos ciclos e convivências, nós nos tornamos um com o fariseu. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram aos pés dele, e ela os secou com seus cabelos. Dando prosseguimento, enquanto os fariseus estavam na mesa, a pecadora estava aos pés. Agora, para Jesus, quem conta? O fariseu na mesa ou a pecadora aos seus pés? Quem você acha que conta para Jesus? Na mesa, temos o orgulho e a murmuração dos fariseus. Aos pés de Jesus, tem o choro e quebrantamento de uma pecadora. Onde nós, como igreja, queremos estar assentados? Na mesa com os fariseus ou com os quebrantados aos pés de Jesus? Nenhum sinal de vida. Mas não tem problema, se você está entendendo é o que conta. Nós como igreja queremos estar sentado aonde? Na mesa com os fariseus de franjas e flectérios largos, com caixinhas da lei amarrada na testa, nos ombros. Queremos estar assentado na mesa com gente importante que domina muita coisa? Ou queremos estar aos pés de Jesus com os quebrantados e contritos de coração? Aonde a igreja está inserida? Será que a igreja não está inserida nas mesas que mais aparecem e mais são aplaudidas? Somos desejosos para ser como as igrejas que hoje parecem mais um shopping center do que com a igreja do Valado, dos Vales, que se envolve com a causa daquele que ninguém mais quer se envolver. Nós somos tentados a nos tornarmos uma igreja vaidosa, cheia de purpurina, de brilho, de riqueza. Queremos ter também milhões e milhões de seguidores, ser aplaudidos, recebidos, ovacionados. Será que nós não estamos desejando sentar na mesa com o farisaísmo orgulhoso e negligenciando estar entre os quebrantados de coração aos pés de Jesus? Temos duas representações de igreja: a igreja que estava na mesa e a igreja que estava aos pés. E a pergunta é, diante de Cristo, quem que conta? Aos olhos de Jesus, qual era a igreja verdadeira ali? Aos olhos da eternidade, qual que impressionou? Aquela que impressiona os homens ou aquela que impressiona a eternidade? David Wilkerson, o fundador do primeiro desafio jovem no mundo, nos Estados Unidos, o autor do livro A Cruz e o Punhal, que se tornou um filme, ele disse: o verdadeiro pregador
que envergar e empregar o verdadeiro evangelho, abrirá mão de toda a fama e de toda a riqueza. Não tem como você querer ser uma igreja verdadeira e se envolver com a classe dos necessitados, dos quebrantados, dos pecadores arrependidos, e ao mesmo tempo também fazer parte de uma mesa farisaica. Não tem como. Ou nós seremos uma mesa orgulhosa, ou nós seremos uma igreja quebrantada aos pés de Jesus. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Me responda: você já beijou os pés de alguém? Nós aqui. Pode ser que 1, 2, 3 já tenha feito isso. Mas nós temos a plena consciência de que isso não é uma prática habitual. Não se sai por aí beijando os pés. É uma coisa muito estranha. E isso fala de uma profunda humildade. Isso revela uma igreja batizada em um pote de humildade. Uma igreja não só quebrantada, mas uma igreja que beija os pés de Jesus. Não é uma igreja apenas que dobra os seus joelhos diante dos pés de Jesus. Não, e também não é uma igreja apenas que chora. E não é uma igreja apenas que lamenta. Mas é uma igreja que desce ao nível mais profundo de humildade a beijar os pés. As melhores coisas da vida estão nas coisas simples. Difícil é ser simples. Não devemos orar mais para crescer, mas devemos orar para proteger a simplicidade que é profunda. O caminho para a autoridade é a nossa disposição para descer, padecer, perder, sujeitar-nos. É isso que faz elevar o nível da unção. Uma igreja que tem disposição em descer, uma igreja que tem disposição em padecer, uma igreja que tem disposição em perder, uma igreja que tem disposição em se sujeitar, é uma igreja encharcada de unção, de quebrantamento. Não uma igreja que tem uma disposição em se envaidecer. Humildade não te faz melhor do que ninguém, mas te faz diferente de muitos. Definição correta de humildade. Uma das definições do dicionário Aurélio acerca do termo humildade é submissão. Quando penso de forma humilde, coloco minhas opiniões, vontades em segundo plano para me submeter à vontade de Deus. A palavra humildade em hebraico é shafel, que significa rebaixar, diminuir, colocar em plano inferior por baixo. Quando ando em humildade, eu me rebaixo, coloco num plano inferior tudo aquilo que penso e creio, para que possa submeter a opinião de Deus a meu respeito. No grego, humildade é tapeinofirousne, que significa uma preocupação altruísta pelo bem-estar do outro. A humildade tem a cara do serviço. Por isso, para ver alguém humilde, basta ver se esse alguém serve. A humildade tem a cara do serviço.
Por isso que para ver alguém humilde, basta ver se essa pessoa serve. Se nós somos uma igreja consumista, que vem num domingo, vem num culto, enfim, só consome os serviços, nós somos, às vezes, consumistas dos serviços do reino, nós somos consumidores do reino, mas a gente não serve. Você sabia que tem vaga para você no CDI? 1 horinha por semana você pode doar no CDI? No Centro aqui de Desenvolvimento para Criança e Adolescente, no nosso toque-toque. Você sabia que você pode um dia fazer uma faxina na Casa da Misericórdia? Uma manhã, uma tarde? Você sabia que você poderia ir lá um dia, tirar para pintar a lavanderia solidária, arrumar, ajudar a fazer qualquer lugar que você olhar, tem vaga. Tudo tem muita necessidade. O que Jesus falou lá atrás é tão atual quanto os dias de hoje. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Mas nós nos tornamos uma igreja consumista do reino. Por que será? Porque talvez nós carregamos um aspecto mais de orgulho do que de humildade. Porque a humildade tem a cara do serviço. Para ser humilde basta ver se serve. Difícil, né, irmãos? Agostinho afirmou, um dos pais da igreja: humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Você sabe o que eu marquei aqui que eu achei muito interessante? O fruto, quando ele amadurece, ele não é mais do pé. O fruto só é do pé quando enquanto é verde. Você concorda comigo? O fruto amadureceu, ele já não é mais do pé, ele é de todos. Ele se doa para matar a sede de alguém, para matar a fome de alguém. Talvez, se você não tem nada para doar, é porque talvez você ainda é verde. Você tem um senso de pertencimento ao pé. Você pertence à terra. Mas se a tua vida espiritual amadureceu, e você é uma igreja madura na fé, então você não pertence mais ao pé. Você pertence a todos. Humildade antecede a maturidade. Quando uma mulher pecadora daquela cidade soube que Jesus estava jantando ali, essa pecadora é o tipo de igreja que pecou muito, mas se arrependeu com um quebrantamento escandaloso, e agora muito foi perdoada, e por isso, essa é uma igreja prostrada aos pés da cruz, aleluia. Jesus só irá se mover depois que alguém se prostrar, meu irmão. Jesus está esperando alguém se prostrar para começar uma grande obra. Nem todos que estão na volta de Jesus estão aos pés de Jesus. Estamos dentro de um culto, mas não estamos quebrantados. Nem todos que estão à volta de Jesus estão aos seus pés. Esquece. O fato de estar junto não quer dizer que há quebrantamento. O fato de pertencer não quer dizer que tem a mesma lealdade à causa original de Cristo. Às vezes eu estou junto, mas não estou pensando na causa de Cristo. Eu estou junto, mas estou pensando na minha causa. Aleluia. Jesus está na casa. Jesus está na casa.
Mas adivinha quem que ele salvou naquela casa aquele dia? Os que estavam na mesa? Os que sabiam muito? Os mestres da lei? Imagina quem foi salvo aquele dia. A questão não é o quão bom você é, ou o quão pecador você é. A questão é o quão quebrantado e arrependido somos. Eu temo por isso, irmãos. Eu temo por isso. O grande dia do arrebatamento. Qual igreja será salva? A igreja que deteu todo o conhecimento? Ou uma igreja arrependida aos pés de Jesus, vivendo em estado de humildade ao ponto de beijar os seus pés? Porque nesse dia aqui tinha duas igrejas. E qual que foi salva? Como é que encerra o verso 56? Muito pecou. Vai-te em paz, porque você está salva. Ei, a questão é salvação. Se não for para ser salvo, não perca o seu tempo aqui. Você tem percebido que a morte tem se tornado algo comum? Você tem percebido que hoje morrer parece que é uma coisa tão normal? As superações são tão rápidas? Você acha que isso não aponta para um grande fim? Nós somos uma igreja que acredita na volta de Jesus. E só uma igreja que crê na volta de Jesus é capaz de romper com a terra e viver a eternidade por antecipação. Ainda nós temos alguns dias. Os rabiscos da terra estão sendo colhidos. E nós fomos deixados aqui para salvar. E só pode salvar uma igreja salva. Uma igreja perdida não salva. Só pode gerar arrependimento uma igreja arrependida. Só pode gerar quebrantamento uma igreja quebrantada. Uma igreja orgulhosa não quebranta ninguém, gente. Uma igreja business não convence nenhum pecador. Ou melhor, é o Espírito Santo que convence. Mas uma igreja business, ela não cria um caminho para que o Espírito Santo convença. Quando uma mulher pecadora daquela cidade soube que Jesus estava jantando ali, essa igreja pecadora arrependida, o que atrai ela é Jesus. O que atrai você para cá é Jesus? Quando a mulher pecadora soube que Jesus estava jantando ali, ela saiu correndo e foi para o culto aquela noite. Ei, você sabe por que os pecadores não entram nas igrejas? Você sabe? Você sabe por que agora os bares estão cheios? Os pubs estão cheios? E esses pecadores poderiam estar aqui. Você sabe por quê? Que eles não vêm? Não adianta botar luz, não adianta ter toda uma estrutura, uma estratégia, um marketing, uma coisa, não adianta. Porque os pecadores não são atraídos pelo lúdico. Os pecadores não são atraídos por estrutura. Porque o mundo tem estrutura bem melhor do que a igreja. Só tem uma coisa que atrai os pecadores, é Jesus. O que me leva a encerrar a minha linha de raciocínio
Se os pecadores não estão entrando na igreja, é porque talvez Jesus não está nesse culto. Uma mulher pecadora soube que Jesus estava jantando ali, saiu correndo. O que atraiu aquela pecadora não foi a janta, não foi a mesa, não foi a roupa, não foi a festa, não foi os aparatos, foi porque Jesus estava ali. Sabe o que nós temos que fazer, pastor Fernando? Nós, como igreja missionária, nós temos que botar a nossa cara no pó, quem sabe cavar um buraco e enfiar a cabeça igual avestruz, e ficar ali clamando, clamando, clamando dia e noite, até que Jesus venha. Porque uma igreja onde Jesus é o centro, uma igreja cristocêntrica, uma igreja onde Jesus aparece, Ele por si só atrai os pecadores. O nosso problema é que nós estamos clamando por outra coisa e não clamamos por Jesus. Clamamos pelo nosso sucesso, clamamos pelo nosso bem. Eu quero uma mulher para casar, eu quero um homem para casar, eu quero que o Senhor resolva os meus problemas, eu quero que o Senhor seja o meu advogado, que eu ganhe a causa, eu quero que o Senhor abra a porta para mim, eu quero que o Senhor resolva os meus problemas. Esse é o tipo de agenda que nos reúne, que nos atrai. Enquanto isso, o mundo está se perdendo e a igreja está engordando, embebida no seu próprio orgulho, enquanto nós deveríamos esquecer de nós, ser embebido em humildade, clamar para que Jesus apareça na terra, que Jesus seja visto, e Ele por si só atrai. Me perdoe ser tão duro essa noite. É noite missionária. Me perdoe, meus irmãos, meus amigos, amo vocês. Mas por favor, se esse ministério não salvar ninguém, então vamos fechar essas portas. E cada um vai viver a sua vida ou vai congregar em outro lugar. Porque eu não quero pastorear uma igreja que apenas incha entre si e não faz diferença aonde ela está firmada, seja geograficamente ou espiritualmente. As pessoas doentes passam por nós e a gente não cura os enfermos. As pessoas endemoniadas passam por nós e nós não libertamos elas dos demônios. Os casamentos estão se arrebentando na nossa frente. O deboche da igreja está escancarado. Estão debochando de mim, de você, estão rindo na nossa cara. E nós estamos amordaçados num canto sem fazer nada, sem defender o nosso próprio Cristo. Esse final de semana foi postado em redes sociais o absurdo do LGBT que remontou a mesa de Cristo e debochou da nossa cara, rindo da igreja. Por que a gente não consegue exercer o poder e a autoridade que foi nos dado? Você sabe por quê? Porque o propósito da nossa oração é nós mesmos. Nós não buscamos Jesus. E aí a gente não atrai os pecadores, não há transformação, não salvamos ninguém, não mudamos a vida de ninguém. Somos mais parecidos com um clube do que com uma igreja verdadeira. Presos às nossas vaidades e aos nossos orgulhos. Pastores tentando mostrar para o outro pastor que sabe mais. O que mais tem agora aí é pastor vendendo curso de como fazer a igreja funcionar.
cada um tentando ganhar dinheiro para comprar uma casa dentro de um condomínio. Cadê a igreja que consegue enxergar essas coisas? Você acha que é tudo desejo de ensinar? Você acha que realmente é desejo de pregar a palavra? Não, é desejo de se dar bem. Porque fulano ganhou milhões e eu também vou fazer um curso e vender na internet e vou ganhar. E cadê a igreja que está chorando, quebrantada? Abram seus olhos, igreja. Eu não vou pedir para cortar essa parte. Pode colocar no Kawaii, pode colocar no TikTok, pode colocar, Gabi. Estou sendo muito radical? Ou você está querendo, junto comigo, ser parecido com Jesus? Eu não quero sentar numa mesa de fariseu. Eu quero estar aos pés de Jesus. Mas pastor, você quer estar com os pecadores? Quero. Se for arrependido, eu quero estar com os pecadores. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas em meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. O que justifica quando há muitos pecadores vindo à igreja é a presença de Jesus ali. A mulher pecadora entrou naquela casa por um único motivo: Jesus. Se os pecadores não têm interesse em entrar na igreja, não seria porque Jesus não está ali? Quem atraiu a mulher pecadora àquele lugar? Jesus. Aqui vai uma dica para nós, igrejas, e para todas as demais. Não tente ganhar pessoas por programas ou eventos ou congressos, ou seja lá o que for. Não vai funcionar. Primeiro atraia a presença de Jesus e Ele atrairá as pessoas. A mulher pecadora não entrou ali por mais ninguém a não ser por Jesus. Uma das formas de ganhar pessoas para Jesus é andar com Ele. Quem atrai as pessoas a Ele é Ele mesmo. O mesmo se aplica às igrejas. Igrejas que não têm a vida de Cristo deveriam fechar suas portas, pois igreja sem a presença de Jesus é reunião de pessoas vazias. Que sentido faz estar em um culto que Jesus não está? Um dos grandes problemas que os judeus encontraram para entender Jesus é justamente pelo fato de Jesus não ser seletivo com as classes. Jesus falava abertamente a todas as classes. João 4, Jesus disse à samaritana: a salvação vem dos judeus, mas é para todos, não só para os judeus. Em Atos 1 e 8, Jesus disse: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus não fez escolha, porque escolheu a todos. Ele não foi seletivo. Ao afirmar que o evangelho é para todos, não estou afirmando que o evangelho é aberto a tudo, por favor. O evangelho está aberto a todos, mas não está aberto a tudo. Nós precisamos ser essa igreja. Espírito Santo, nós precisamos ser essa igreja. Nos ajuda, Senhor, a ser essa igreja que não altera o seu caminhar,
uma igreja genuína, verdadeira, simples, encharcada de amor por Jesus, uma igreja que representa Jesus, uma igreja que ao sair daqui hoje à noite, amanhã, vai ter Jesus no trabalho, vai ter Jesus numa máquina de costura, vai ter Jesus numa confeitaria, vai ter Jesus numa confecção amanhã, vai ter Jesus no comércio, vai ter Jesus numa farmácia, vai ter Jesus no mercado, aonde mais? Vai ter Jesus numa escola, vai ter Jesus no hospital, vai ter Jesus aonde você está trabalhando, vai ter Jesus como um vendedor, aonde você estiver, Jesus tem que estar com você, sendo representado através da sua vida. Até o fim, carregando Jesus. 5.000 pessoas foram sentar para se alimentar da multiplicação do pão e peixe. Dessas 5.000 pessoas, apenas 500 viram Jesus ressurreto depois da sua ressurreição. Dessas 500 pessoas, apenas 120 ficou no cenáculo reunido em Atos 2 orando para que o Espírito Santo viesse. Dessas 120, apenas 70 recebeu o ID de Lucas 10, o envio dos 70. Desses 70, apenas 12 se tornaram apóstolos. Desses 12, apenas 11 fizeram parte do fundamento da igreja primitiva. Desses 11, apenas 3 permaneceu com Jesus no Monte da Transfiguração, entrou para ver a filha de Jairo sendo ressuscitada, e também permaneceu com Jesus quando ele suou gota de sangue. Desses 3, apenas 1 permaneceu aos pés da cruz ensanguentada, e esse foi o apóstolo João, que recebeu a revelação do final de todas as coisas. Vá com Jesus até o fim. Vá com Jesus até o fim. Vá com Jesus até o fim. Até o fim. Vá com Jesus até o fim. Vai aparecer muita coisa no seu caminho, vai aparecer muitos tipos de evangelhos, vai aparecer muito Jesus falso, mas por favor, de longe se destaca o verdadeiro. Siga o verdadeiro, e seguir o verdadeiro geralmente é mais caro, é mais difícil, porque mercado paralelo é mais barato. Mas por favor, não fique com o evangelho barato, não fique com um evangelho que você compra em qualquer lugar por aí. Fique com um evangelho caro, um evangelho que custe para você, porque é esse evangelho que vai te salvar na hora da morte, é ele que vai te garantir o céu e a vida eterna ao lado de Deus. Fique com um evangelho que te custe. Igreja missionária, meu maior sonho, irmãos, antes de eu partir para a glória, é deixar uma igreja missionária, uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja que ama a causa dele. Uma igreja missionária tem tanto para nós fazer, tem tanta coisa para nós fazer, tem tanto a ser feito. Se nós parar de pensar um pouco em nós e pensar na causa de Jesus, só um pouquinho. Se você, igreja, priorizar um pouquinho Jesus, priorizar um pouquinho a causa dele, dá para fazer um pouco mais. Dá para nós fazer um pouco mais. É só nós parar de pensar um pouquinho em nós e pensar um pouquinho mais nele, pensar um pouquinho mais na sua causa. Dá para nós fazer um pouquinho mais. Tá bom, mas dá para melhorar. Você concorda comigo? Tá bom, mas dá para orar um pouquinho mais, dá para jejuar um pouquinho mais, dá para ficar um pouquinho mais com as escrituras. Tá bom, nós já estamos fazendo alguma coisa, mas dá para fazer um pouco mais. Há 4 meses atrás eu recebi um convite de um pastor para mim ir na África. E você acha como é que eu fiquei? Dá para fazer um pouco mais. Tem muito a ser feito, mas nós precisamos estar de mãos dadas, nós precisamos estar alinhados pelo verdadeiro evangelho. Eu não posso estar pregando pregando um evangelho aqui em cima e você vivendo outro aí embaixo.
Nós temos que viver o mesmo evangelho. Você tem que pegar firme comigo. Nós temos que estar junto, inserido no mesmo contexto, apaixonado pelo mesmo Cristo, remando para o mesmo lado. Porque quando a maré sobe, os barcos sobem também. É impossível eu viver isso sozinho e você não viver comigo. Nós temos que viver a mesma paixão, a mesma intensidade. Nós temos que amar Jesus no mesmo fogo, no mesmo amor, com a mesma entrega. Quem nessa noite vai parar de pensar um pouco em si, vai pensar mais na causa de Cristo? Eu estou encerrando, irmãos. Amém. Fique em pé, irmão. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu. Deixa eu fazer uma pergunta. Aquilo que está queimando no meu coração está queimando no seu? Você está sentindo o seu coração sendo exprimido? Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte. Queremos Jesus. Que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Ah, meu Deus! Eu encontrei o meu tesouro. O que é que você vai fazer pela igreja de Cristo? Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais A mulher pecadora precioso. chegou com um vaso de alabastro, quebrou, e um nardo puro exalou. Alabastro era um barro que vinha das montanhas do Himalaia. O perfume caro, segundo os historiadores, equivalia a 1 ano de trabalho para poder comprar. Ela não reteu nada. Sabe quando que essa terra vai sentir o perfume de Cristo? Sabe quando? Essa terra que cheira mal, cheira ou não cheira? Quem concorda comigo? Que há um cheiro ruim nessa terra, um cheiro de traição, um cheiro de divórcio, um cheiro de morte, um cheiro de ganância, pessoas passando por cima dos seus princípios, por causa de ganância.
negociando. Isso é cheiro ruim ou não é? Você sabe quando essa terra vai sentir o bom perfume de Cristo? Quando a igreja quebrar o seu vaso caro. Exala o perfume. A terra precisa sentir o perfume que há na igreja. Mas o perfume só será exalado quando nós estiver disposto a quebrar o nosso vaso. Por mais que ele custe, por mais que ele seja importante, por mais que ele venha da montanha do Himalaia, não quero saber. Eu quebro o meu vaso. Eu quebro a minha vida. Vai me custar. Mas a minha fragrância, a fragrância de Cristo que há na minha vida, todos irão sentir, e ela também será direcionada às narinas de Deus, como uma adoração verdadeira. Oi? Você vai para casa agora. Eu também vou para casa. E você quer saber qual é a maior dor do meu coração ao sair daqui hoje? É que eu vou para casa e eu sei que muitos vão dar as costas para essa palavra. Você vai voltar a viver a sua vida amanhã, seus negócios, sua empresa, sua vida normal, os mesmos hábitos, mesma rotina, e essa palavra, ela não vai conseguir aflorar na sua vida, porque as coisas da terra vão sufocar ela. E nós, como pregador, voltamos para casa com o coração doído. Quem quer fazer diferente a partir de hoje? Quem quer ser uma igreja salva que salva? Quem quer ser uma igreja parar de se ofender, de ficar triste por qualquer coisinha? Focada em Jesus, amando a missão de Jesus, dizendo: eu posso fazer um pouco mais. Talvez eu não possa ir lá para o lugar do Giovanni no final do ano, mas eu posso fazer missão aqui com Ponte, com as comunidades, com o pastor Altieles, pastora Samara. Enfim, tem tanta coisa. Ah, mas pastor, fazer a obra de Deus, então a gente se frustra, a gente se decepciona, né? Muito. Tem pressão, nem começa se você não aguenta pressão. Porque andar com Deus é andar na pressão. Não tem como andar com Deus e não andar debaixo de pressão, esquece. Quem quer? Quem quer ser a igreja quebrantada, humilde aos pés de Jesus? Quem quer furar o balão do seu ego, sair da mesa e se jogar aos pés? Quem quer? Quem quer sair da mesa farisaica? Não porque eu sei fazer, não porque é estratégia, não porque eu aprendi, não porque eu fiz tanto curso de líder. Ah, que tapa no beiço, né, irmão? Ah, porque lá eu fazia assado, eu fazia assim, eu aprendi assim, porque não sei o que, porque... Tem hora que dá vontade de vomitar, de nojo. Eu não quero... Jesus não quer saber o quanto você, teu flectério é largo, quanta franja da tua religião é grande. Não. Jesus quer saber quem é que vai se arrepender e se quebrantar aos pés dele. Ser uma igreja quebrantada que se mistura com pecadores. E naquele dia, se fosse o arrebatamento, você sabe qual é a igreja que ia subir, né? Quem quer? Obrigado pela sua atenção. Foi um prazer ministrar essa palavra ao seu coração. Devo pedir perdão por ter sido tão pesado, talvez. Mas
Que você possa analisar e aproveitar aquilo que é bom, aquilo que não lhe servir, deixar passar. Se você quiser, vem aqui na frente. Você quer entregar a sua vida para Jesus. Você que quer que Jesus apareça na sua vida. Que as pessoas vejam Jesus em você. Porque pecadores não são atraídos por nada a não ser por Jesus. Se a nossa vida não atrai os pecadores, é porque Jesus talvez não aparece na nossa vida. O corredor está aberto, a oportunidade está aberta. Em 2 minutos nós oramos e a gente vai para casa. Se você quer entregar a sua vida como para a causa missionária, quem sabe os próximos missionários estão aqui. Quem sabe daqui a 3 anos, 2 anos, quem sabe em 2025 nós vamos enviar um missionário para a África. Você sabe por que a gente não enviou? Você sabe por que eu não fui na África esse ano? Por que adianta eu ir lá? Se a igreja ainda não entendeu. Eu preciso esperar para até a igreja entender. Glória a Deus. Amém. Você ama Jesus? Ou você vai se aposentar e vai ficar colecionando caramujo na beira da praia? Esse é o teu sonho de vida? Trabalhar para se aposentar, para ficar viajando e fazendo coleção de concha? Ah, que bonito. Nossa, um grande futuro. Nossa, parabéns. Colecionador de concha. Nossa, que expectativa para o seu futuro. Nossa, não inveja, vontade de viver isso que você quer viver. Não. Eu quero gastar minha vida para salvar outras vidas. Em nome de Jesus. Se não for para viver esse evangelho, então, irmãos, vamos viver a vontade da nossa carne, porque pecar é bom. Não vou abrir mão dos pecados, que é bom, se não for para viver nada menos do que isso. Me sinto seguro, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim. Feche os seus olhos e canta essa canção. Me sinto seguro. Enquanto nós intercedemos pelos nossos irmãos que estão aqui na frente. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. É pesado, né, pastor Sabes Joás? tudo que eu não sei. Pesado, meu filho. Mas é assim mesmo. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim. Você ama Jesus? Me sinto seguro. Vem cá, pastora Zamir, vem cá. Fica junto aqui. Um selo em meu
intercede junto. Coração, Sim. tu és meu tesouro. Deixa eu perguntar, você ama Jesus? Muitas águas vêm sobre mim. Então, se você ama Jesus, seja escandaloso na sua fé. Seja escandaloso na sua fé. Não sobra Nada para o seu. teu grande amor. Quem ama Jesus Tudo que eu não sei. não tem espaço para ética na sua fé. É impossível você amar Jesus e não ser escandaloso na fé. Contigo. Se você ama Jesus, a sua fé vai levar você a viver riscos. Ah, Senhor. Não sobra nada sem teu. Se o cristianismo que você vive não leva você a viver riscos, esse cristianismo está errado. O que eu preciso é estar contigo. Oh, Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Não tenho pra onde voltar. Abençoa cada um dos teus filhos que entrou aqui nesta noite. Obrigado pela vida de cada pai e cada mãe que está aqui. Abençoamos as famílias, os casamentos, em nome de Jesus. Abençoamos em teu nome, Senhor. Traga missionários apaixonados por ti, mas não missionários que querem fazer turismo no campo, mas missionários que realmente estão dispostos a dar a sua vida pelo Senhor e pela causa da tua obra. Levanta, Senhor, uma igreja com entendimento de missão urbana e missão transcultural. Dai-nos a graça da revelação de entender o que o Senhor está fazendo. Nós te louvamos por tudo que está acontecendo, mas temos a consciência que devemos fazer um pouco mais. Nos ajuda, Senhor. Não queremos ser a igreja que está sentada na mesa e apenas discursando discursos farisaicos. Queremos ser a igreja quebrantada, que se envolve com os pecadores. Nos ajuda, Senhor. Não queremos ser uma igreja que não salva ninguém, mas queremos ser uma igreja salva que salva. Salva que salva. Em nome de Jesus. Abençoamos os teus filhos que estão fazendo um propósito contigo nessa noite. Te agradecemos, curamos os enfermos, aqueles que entraram enfermos, seja curado agora em nome de Jesus. Seja liberto de todo espírito de enfermidade. Declaramos vida e declaramos o fim, Satanás, de todas as tuas algemas em nome de Jesus. Toda opressão diabólica nós repreendemos, que vai embora em nome de Jesus. Se você crê, diz um amém aí. Ofereça um abraço para o irmão que está do seu lado e diga para ele: quando a maré sobe, os barcos sobem também, meu amigo. Se mexa, Sou totalmente se envolva, faça alguma coisa. Fui encontrado pelo Cante para encerrar. Pelo seu Ah, não, faça melhor do que isso. Levante a sua mão e cante. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você. Ser um com você. Eu sou. Obrigado, Jesus. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor, e eu sou.
Amém. 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 Muito obrigado pela sua presença. Levante a sua mão. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Ele é. Senhoras e senhores, boa noite. Até a próxima.